Amém? Antes de iniciar, vamos orar, pedir direção de Deus, para que Deus possa se fazer presente aqui, amém? Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por cada um, ó Pai, que está aqui na Tua presença. Estamos aqui, ó Deus, reverentes à Tua palavra, Senhor, querendo ouvir o Teu Espírito Santo. Tão grande é a Tua palavra, Senhor, tão grande é os Teus ensinamentos e tão pequeno o vaso, ó Deus. Mas pedimos que o Senhor possa estar me usando agora, Senhor, que não seja eu a falar, mas o Teu próprio Espírito Santo, Senhor. Ministre em nossas vidas, que nós possamos ser exortados por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios, a gente vai ler o capítulo 4, versículos de 5 até o versículo 9. Todos acharam? Amém? Diz assim o versículo 5: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou repetir o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Uma palavra abençoadora de Paulo, uma palavra muito profunda. Só que antes de entrar nessa palavra, eu queria contar uma história para vocês. Lá da China, eles contam a história de um homem que ele trabalhava carregando água. Essa pessoa, ela, como o povoado em que ele morava ficava longe do rio, eles tinham a necessidade de ir até o leito, pegar água em cântaros e trazer para a vila, porque na vila não tinha nenhum poço, não tinha nada do tipo. E todos esses dias, esse homem colocava nos seus ombros um pedaço de madeira, e em cada ponta, cada extremidade desse pedaço de madeira, ele colocava um vaso. E ele ia até o rio, e ele enchia esses vasos de água, e ele voltava para a vizinhança. Esse era o trabalho dele. Acontece que um desses vasos estava rachado. Então, sempre quando ele enchia de água, esse vaso voltava derramando até a vizinhança. Isso perdurou por vários tempos. E certa vez os dois vasos eles estavam conversando, e um vaso disse assim: você é um vaso mau. Olha só. Você faz só o nosso Senhor se cansar. Por quê? Porque Ele vem aqui, Ele enche você e você chega no seu destino só com metade da água do volume total. Você está vendo? Você está só um peso morto, você está só atrapalhando Ele. Esse vaso começou a se sentir mal, ele começou a se sentir chateado com essa história, e ele foi conversar com o Senhor. Esse trabalhador chegou para o vaso e falou: eu criei você com essa fissura, eu criei você com essa rachadura. Agora faz o seguinte, quando a gente voltar, observa o campo. E nesse dia, esse vaso, quando estava retornando, ele olhou e apenas do lado da estrada que pertencia a ele, o campo estava todo florido. Ele falou: tá vendo? Eu fiz você rachado para a gente poder ter uma beleza, para a gente poder ter essa visão. Através de você, você pode dar água para essas flores, elas podem florescer. Vamos falar um pouquinho do vaso. Do que um vaso é feito? De barro. Quem é que gosta de barro? Eu não gosto de barro. Alguém gosta de barro? Criança, né? Geralmente criança que gosta de brincar no barro. Só que a maioria das pessoas não gosta de barro. Por quê? Porque o barro suja. Né? Não é verdade? O barro gruda na roupa. E a gente olha o barro como uma coisa que atrapalha. Só que o oleiro não olha assim. O oleiro, olhando para o barro, ele vê uma oportunidade de construir um vaso. Estão conseguindo me entender? A diferença de olhar?
Nós olhamos para o barro e a gente enxerga a sujeira. Só que o oleiro, com a sua capacidade, com o seu dom de transformar a argila em um vaso, ele vê mais que uma sujeira. Ele vê a matéria-prima para a construção de um vaso. Pensando nisso, vamos falar um pouquinho de nós. Vamos lá um pouquinho para a ciência. Fiz aqui uma pesquisa e tenho fontes, tá? Quem quiser, depois eu posso mostrar a folha, vocês podem consultar na internet as fontes. São os elementos químicos do corpo humano. Só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 26 elementos químicos no corpo humano. Vou citar um pouquinho deles. Nós temos 65% de oxigênio, nós temos 18,5% de carbono, nós temos 9,5% de hidrogênio, a gente tem 3,2% de nitrogênio, aí a gente tem potássio, cobre, flúor. Flúor, a gente tem 100 de milésimos de flúor, só que a gente tem flúor. Nós temos sódio, temos cálcio, temos manganês, temos molibdênio, temos selênio, temos ferro, zinco, fósforo, cobalto, enxofre, cromo, magnésio, cloro, iodo, alumínio, boro, estanho, silício e vanádio. Todos esses elementos químicos, eles estão presentes no corpo humano, e eu tenho até a porcentagem aqui. Não vou ficar falando porcentagem por porcentagem, porque só vai cansar. Mas quem gosta de química aí é um prato cheio, né? Por que eu estou falando dos elementos químicos do corpo humano? Pessoal, todos esses 26 elementos químicos que estão no corpo humano são encontrados na terra, são encontrados no barro. Todos esses 26 elementos químicos que compõem um ser humano se encontram na natureza, no barro. Aquela historinha de que o homem veio do barro, como a gente aprende em Adão, é mera coincidência, tá? Porque a Bíblia nos diz que Deus nos criou do barro. Deus fez do barro o ser humano. Deus fez do barro Adão. E olha só, Deus faz a primazia da sua criação de uma coisa suja. Ele faz a primazia da criação dele de uma coisa que para nós é desprezível. E mais, isso na nossa parte física. Na nossa parte espiritual, nós também somos barro. Somos todos pecadores, estamos diante de Deus em flagrante pecado. Em Romanos 13:10, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, na presença de Deus, somos pecadores. Todos nós somos falhos, todos nós somos barro, somos desprezíveis aos olhos dos homens. Agora, Deus olha em nós e vê o quê? A capacidade de um vaso. Ele olha na sua vida, do jeito que você é, pecador, falho, desprezível aos olhos dos homens, e ele vê uma capacidade de criar um vaso de honra, e de honra dele. 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dá para a gente entender isso? Um Deus que tem à sua disposição aí todos os minerais, tem ouro, tem diamante, tem prata, e ele escolhe o barro para honrar ele. Tem como entender esse amor? Tem como entender essa compaixão de Cristo? Queridos, Romanos 5:8, Paulo disse, mas Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Queridos, o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dá para pensar nisso? Dá para a gente colocar isso na nossa cabeça? Cristo olhou para nós e viu e falou, eu sei que ele é barro. Eu sei que ele é sujo, eu sei que ele é desprezível, eu sei que ele vai me envergonhar, só que vale a pena morrer por eles, vale a pena morrer por aquele grupo, porque eu vou fazer deles um vaso, e um vaso de honra. Queridos, coisa para a gente entender, o barro, sem um oleiro, ele sempre vai ser barro.
Por mais rico que ele seja, por mais ferro que ele tenha, por mais cobre que ele tenha, por mais riquezas que ele possua, o barro sempre vai ser barro. Sem o oleiro, o barro sempre vai ser barro. Independente dos elementos dele. Independente se ele é melhor ou não do outro. Bom, entendendo isso, eu acho que todo mundo aqui quer ser um vaso, né? Amém? Ou nós queremos continuar sendo o barro? Queremos ser vaso. Para a gente ser vaso, vamos fazer uma alegoria e vamos ver um pouquinho o que um oleiro faz. Quais são aí os passos para o oleiro chegar nesse vaso? Primeira coisa, o oleiro amassa o barro. Primeira coisa que o oleiro faz é pegar o barro e amassar ele. É ou não é? Ele tem que começar a dar forma, ele tem que começar a apertar aqui, afrouxar ali do outro lado. Ele tem que dar forma para esse vaso. A forma da maneira que ele quiser. Para nós entendermos, nem sempre a forma com que Deus usa para trabalhar em nossas vidas é a menos dolorosa. Nem sempre, para o oleiro preparar um vaso, ele tem que ir só com carinho, só com jeitinho. Queridos, para fazer grandes transformações, o oleiro precisa de uma marreta. Para fazer pequenas transformações, ele usa a pinça. Mas para fazer grandes transformações, ele precisa da marreta. Não tem capacidade dele construir um vaso nessas condições. 2 Coríntios 4, 8 e 9 que a gente leu, nós vimos: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em Filipenses 4, versículo 12, Paulo disse assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nem tudo são flores na vida do cristão. Nem todas as transformações são feitas com pinça. Entenda isso. Às vezes nós queremos grandes transformações de Deus, só que a gente não aceita o trabalho dele fazer essas grandes transformações. Se você quer grandes transformações de Deus na sua vida, permita ele usar as ferramentas dele. Só assim ele vai fazer de você um vaso de honra. Só que para isso ele precisa da marreta. Ele não pode fazer isso com a pinça. Queridos, se for necessário, o oleiro destrói o vaso. Vocês sabiam disso? O oleiro, quando ele está fazendo o barro, se ele começa a fazer a mudança e o barro tem alguma imperfeição, sabe o que ele faz? Ele simplesmente pega aquele barro, joga no chão, destrói e começa do zero. Essa é a maneira do oleiro trabalhar. Às vezes é necessário ele destruir o vaso. Se a gente quiser continuar sendo o vaso de Deus, a gente tem que aceitar a maneira com que Deus pede que nós vivamos. Querido, não tem como você ser vaso servir no mundo. Não tem como você ser um vaso do Senhor não tendo compromisso com as coisas de Deus. Não tem como você ser um vaso nas mãos de Deus vivendo a sua vã maneira de viver. Ou você aceita as condições que o oleiro te impõe, ou ele não vai fazer de você um vaso. Ou ele vai ter que pegar você e destruir você. E nós vemos tanta gente que Deus destrói, que Deus joga no chão e começa a construção de novo. E a pessoa, que isso, não vale a pena ser crente. Olha só, eu venho aqui para a igreja, parece que tudo dá errado. Eu venho para a igreja, parece que tudo acontece contra. E culpam Deus, como se o culpado fosse Deus. Só que não se lembra que ora quando quer, não se lembra que ouve louvor quando quer, não se lembra que jejua quando dá na telha, não se lembra que o culto tem horário para começar.
E vai entregando restos para Deus. E vai entregando vãs maneiras de viver para Deus. E ainda quer que Deus construa um vaso de honra com esse barro podre. Ou a gente muda a nossa maneira de viver, ou a gente vai ser para sempre barro. Ou a gente muda os nossos conceitos e os nossos valores, ou nós seremos para sempre barro. Vocês querem ver na Bíblia um exemplo de Deus quebrando uma pessoa? Moisés. Todo mundo sabe da história de Moisés, amém? Como é que começa a história de Moisés? O que quer dizer a palavra Moisés? Retirado das águas. Olha só, Moisés nasceu num período em que Israel estava sob o domínio egípcio. E aconteceu o seguinte, o faraó determinou que todos os filhos homens fossem mortos. A mãe de Moisés coloca Moisés num cesto e milagrosamente esse cesto vai parar na mão da filha de faraó. Olha só Deus começando a preparar o barro. Deus pega Moisés, dá para a filha de faraó e ele vai ter a melhor educação possível. Só que ele não se forma um vaso da maneira com que Deus quer. Ele se torna um vaso da maneira egípcia e não da maneira de Deus. Ele fica 40 anos no Egito aprendendo as matemáticas, as filosofias, as ciências da época. Aí Deus olha para Moisés e fala, Moisés, você é meu barro, eu não te quero assim. E Moisés sai da corte egípcia para ficar 40 anos no deserto. Ele viveu 40 anos, os primeiros 40 anos, aprendendo as ciências do mundo, e depois passa 40 anos sendo quebrado por Deus. Será que é fácil ficar 40 anos no deserto? Deserto é lugar de morte, é lugar de sofrimento. Ele teve que ficar 40 anos ali aprendendo que ele não é ninguém. Aprender a depender de Deus, aprendendo a viver debaixo dos caminhos do Senhor. E depois de 40 anos, em que ele se encontra como barro novamente, Deus pega ele e fala, agora eu vou te construir da minha maneira. Agora eu vou fazer um vaso, da minha maneira. E os próximos 40 anos da vida dele é libertando o povo de Israel. É mudando a história de Israel. Hoje, Moisés é mais honrado em Israel do que Jesus. Vou repetir, hoje Moisés em Israel é mais honrado do que Jesus. Só que não foi fácil. E para encerrar a construção do vaso, sabe o que o oleiro faz? Coloca o vaso no fogo. Se o vaso resistir, o vaso está pronto. Se o vaso estourar, ele não presta mais. O último estágio da fabricação de um vaso de cerâmica é a fornalha. Queridos, se quando você se converteu te disseram que ser cristão é as 1000 maravilhas, te enganaram. Esse não é o processo de Deus. Não é a maneira com que Deus ensina. Deus ensina com marreta, se necessário, Deus ensina com reconstrução, e Deus ensina com fogo. Poxa vida, mas Deus é soberano, Deus é capaz de fazer tudo, Deus é capaz de mudar a nossa história. Por que Ele não muda? Vamos usar o exemplo de uma competição. A gente teve aí o PAN esses dias, acredito que todo mundo torceu pelo César Cielo. E vamos pensar num pai que assiste o filho durante uma competição de natação. E o filho começa a nadar. E aí ele vê que os competidores estão aproximando do filho. O que ele faz? Ele entra na piscina, bate em todo mundo, para todo mundo e faz o filho ganhar sozinho? Não seria justo. Só que o pai fica do lado de fora. Vamos, você vai conseguir, você vai chegar primeiro que eles. Você consegue, eu vi você treinando, eu vi a sua força. Deus pode intervir essa situação? Deus pode. Deus pode mudar a sua situação do dia para a noite. Deus é capaz de transformar a sua vida num piscar de olhos. Só que Ele precisa te testar. Para Ele poder colocar um conteúdo em você, para Ele poder colocar da água dele em você, você tem que estar preparado. Deus não desperdiça a água.
Se você não passar pelo fogo, você não está pronto. E a gente vê situações de pessoas, eu quero fazer isso, por que Deus não deixa eu fazer isso, por que Deus não deixa eu fazer aquilo? Só que na primeira tribulação desiste. No primeiro vento já pula do barco. E depois ainda questiona Deus. Depois ainda tem a capacidade de colocar Deus na parede e falar, por que isso, Senhor? Queridos, eu vou ler mais uma vez 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja a Deus e não nossa. Queridos, o vaso não pode esquecer sua origem. O vaso não pode esquecer que sem o oleiro ele continua sendo barro. Você não pode esquecer que foi Deus quem te criou, Deus é quem te formou, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Outra coisa, o mais importante no vaso é o conteúdo. Um vaso sem conteúdo é inútil. Um vaso sem conteúdo é inútil. E a honra é do que está dentro do vaso e não do vaso. E outra coisa, a glória é de quem colocou lá dentro, quem formou o vaso. Vamos falar um pouquinho de Saulo. Saulo de Tarso. Era um homem estudado. Era uma pessoa importante para o Império Romano. Era ou não era? Saulo era uma pessoa destacada. Só que um dia ele conheceu o oleiro. Ele era um barro rico. Não vamos dizer que não era. Ele tinha os seus minerais que o deixavam importante. Só que era barro. Um dia ele conheceu o oleiro e ele foi moldado. O processo de modelagem de Paulo a gente sabe que não foi fácil. Quem estuda um pouquinho da vida de Paulo sabe tudo que ele passou. Paulo viveu de prisão em prisão. Paulo viveu doente. Paulo foi atribulado e sabe como é que Paulo morreu? Morreu decepado. Cortaram a cabeça de Paulo. Meu Deus, mas era um dos vasos mais importantes que Deus usava. Nós somos abençoados com os escritos de Paulo até hoje. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Merecia uma morte assim? Merecia uma vida sofrida assim? Eu acredito que não. Só que tudo que ele fez deu honra ao oleiro dele. Todas as ações dele deu glória ao oleiro dele. Por isso que ele foi um vaso de honra. Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos aonde Deus quer que a gente esteja? Para e pensa. Pensa na tua vida um pouquinho. Será que é aí que Deus quer você? Será que você está portando o conteúdo de Deus? Será que você está fazendo jus do trabalho que Deus está fazendo na sua vida? Só para encerrar, para nós finalizarmos esse momento, tanto que o nosso horário já está até avançado. Eu falei no acampamento, só que muitos que estão aqui não estavam no acampamento, então eu vou repetir. Qual que é o lugar mais rico da terra? O lugar mais rico da terra, por incrível que pareça, não são os poços de petróleo na Arábia. O lugar mais rico da terra não são as minas de prata do Peru. Não são as jazidas de diamante lá da África. Não é o monopólio comercial e industrial dos Estados Unidos. Pasmem, o local mais rico da terra é o cemitério. Sabe por quê? Lá no cemitério nós temos milhões de músicas que nunca foram tocadas. A gente tem milhões de livros que nunca foram escritos. A gente tem milhões de filmes que nunca foram dirigidos. Nós temos revistas que nunca saíram do papel. Nós temos negócios empresariais que nunca iniciaram. Vidas que Deus colocou um conteúdo, só que morreu com ele. Será que você é mais um candidato a enriquecer o cemitério? Será que Deus vai te quebrar com toda a água dentro ainda? Será?
Deus nos dá sonhos, Deus nos dá projetos, Deus nos dá planos. E muitos morrem com isso. E o oleiro não construiu um vaso para só ter água. Ele construiu um vaso para transportar a água. Jesus morreu novo. Não morreu? 33 anos não é novo? A pessoa mais cheia que o mundo já conheceu morreu com 33 anos. Só que ao morrer, ele falou: está consumado. Ele se derramou. O Senhor Jesus morreu vazio. Está consumado. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Paulo morreu vazio. Combati o bom combate, terminei a carreira, e o que ele guardou? A fé. A única coisa que ele guardou foi a fé. O resto, tudo que Deus deu para ele, ele fez. Todos os sonhos que Deus colocou no coração dele, ele entregou isso para a humanidade. Querido, se o Senhor faz de você um vaso, e se o Senhor te dá conteúdo, você não pode morrer com esse conteúdo. Se o Senhor te deu planos, se o Senhor te deu projetos, Ele fez você um vaso capaz de carregar esses projetos e de derramar esses projetos. Não seja um candidato a enriquecer o cemitério. Amém, queridos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.
quero ser.